Fala rapaziada, estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal Laboratório 21. Hoje a gente vai falar sobre estação de retrabalho, que são essas ferramentas aqui, certo? Que eu tenho aqui na minha bancada. E hoje a gente vai estar falando sobre essas ferramentas. Não vai ser um review, né? Vai ser um vídeo de opinião mesmo. Você que trabalha na área de eletrônica, seja qual for, vai depender muito da sua estação de retrabalho para que você tenha resultados satisfatórios, né? A estação de retrabalho conta assim, dependendo da área que você atua. Então é muito importante você assistir esse vídeo até o final para que você consiga compreender tudo isso. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário, que é muito importante pra gente. A gente já vai diretamente pro vídeo, mas eu quero dizer para você que esse canal aqui, pessoal, é um canal que a gente vai falar de vários assuntos da eletrônica, tanto de ferramentas, como da parte de manutenção do celular, como de outras áreas, né, de manutenções aí que envolve a eletrônica, como pessoas que de forma direta e indireta, né, tem participação na tecnologia da eletrônica hoje. Então tudo isso a gente fala aqui nesse canal e é importante que você esteja inscrito nele. Verifica aqui a sua inscrição, se realmente você está inscrito. Se não estiver, se inscreva para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui, né, que vai ser muito bacana. Então fica com a gente e vamos que vamos. Estou aqui com minhas 3 estações de retrabalho, como vocês podem ver, né? Eu tenho aqui uma Quick 861DW, eu tenho uma AFR Atem 980DW Pro e tenho aqui também a Atem AFR, né? 975 Pro. São 3 equipamentos, né? 3 estações de retrabalho que eu gosto bastante. Quando eu comecei no reparo de placas eletrônicas, né, em especial em placas de smartphone, eu comecei com essas ferramentas aqui. Lógico que não. Assim como muitas pessoas que estão iniciando, né, que às vezes não têm condições, capital, para adquirirem, por exemplo, uma estação de retrabalho com uma precisão melhor, assim também eu iniciei, né, a minha jornada aí na área da eletrônica, né, como falei para vocês, em especial em reparos em placa. Comecei a trabalhar com reparo de placa, né, e o que eu fazia na época? Eu trocava botão, trocava conector, eu trocava conectores FP6, eu trocava componentes na placa, certo? Eu não fazia muito diagnóstico, eu não reparava, por exemplo, circuitos integrados, né? Eu não fazia rebale em circuitos integrados. Então, naquele momento ali, as estações que eu utilizava, né, dava sim para eu quebrar o meu galho no momento, né? Então, eu nem necessitava de um equipamento, por exemplo, com uma precisão igual a Quick, por exemplo, igual aqui a FR, né? A Atem 980DW Pro. Eu não necessitava, por exemplo, desses equipamentos. Mas aí o que acontece? Passando-se o tempo, né? A gente vai melhorando, estudando, se empenhando, aplicando aquilo que a gente está aprendendo e a gente percebe que para alguns tipos de reparo necessitamos de ferramentas com uma precisão melhor. Isso vale para tudo, para estação de retrabalho, para ferro de solda, né? Isso vale também para multímetros, isso vale para fonte de bancada, né? Para microscópio, ou seja, quanto mais a gente vai elevando o nosso nível, a gente percebe que a gente precisa mudar de alguns equipamentos na nossa bancada, para que o nosso nível possa estar de acordo, né, com os equipamentos que a gente tem na bancada. Então isso é fundamental para que a gente possa crescer, né, cada vez mais na área que você atua, na área que eu atuo, na área que todos nós atuamos aí na parte da eletrônica. Então, foi no momento que eu percebi que eu precisava de uma estação de retrabalho mais precisa, quando eu comecei a fazer rebalings, por exemplo, em placas de smartphone. Quando eu tirava componentes como circuitos integrados do tipo BGA, né, que eu precisava refazer as esferas de solda, foi aí que eu percebi que eu precisava de uma estação melhor. Mas até então eu não tinha provado, por exemplo, uma Quick, né, uma Atem, eu não tinha provado ainda esses outros equipamentos. Então, quando você não conhece o que é melhor, muitas vezes a gente faz com que não é tão legal e mesmo assim a gente pensa que está tudo bem, que está tudo certo. E aí o que acontece? Eu fui num laboratório de um amigo e lá eu fiz um rebaling, né, numa placa que a gente estava trabalhando nela. E quando eu fiz o rebaling em uma, né, estação da Quick, por exemplo, na época a que ele utilizava, né, a Quick 2008, e eu percebi que a precisão dessa ferramenta, né, em relação ao trabalho que estava sendo feito era muito melhor, né, era muito superior do que as ferramentas que eu tinha na bancada.
Então foi aí no momento que eu percebi, poxa, foi muito mais fácil fazer esse rebaling com essa ferramenta. Eu senti o ar com, sei lá, um aspecto bem macio, a temperatura ali, aquela que a gente coloca, a gente percebe que a placa, ela não fica a ponto de explodir de tanta temperatura, né? Ou seja, pô, existe algo diferente aqui. E aí o que aconteceu? Logo eu acabei adquirindo, né, uma Quick, e trabalhando com essa Quick, eu percebi que eu tinha menos prejuízo com ela na bancada, certo? Eu percebi que com equipamentos de precisão, a gente evita, né, a quantidade de prejuízo. Por exemplo, se eu for fazer um reparo em uma CPU de um smartphone, por exemplo, e eu utilizo uma Quick, a probabilidade, né, desse trabalho ele dar do início ao fim, de ter êxito, é muito maior do que se eu tiver com uma estação de retrabalho que ela varia muito, né, a sua temperatura. Então, eu percebi que quanto mais precisão temos nas nossas ferramentas, mais qualidade temos também no nosso trabalho, certo? E aí, muitas vezes, não é questão apenas de preço, é realmente a questão da qualidade do equipamento. E aí, a primeira ferramenta que eu adquiri foi a Quick 861DW. E com essa ferramenta, eu acabei, né, fazendo diversos aparelhos, diminuindo os meus prejuízos na bancada, porque poucas placas eletrônicas davam problema quando eu fazia o reparo com ela, né? Trocando o CPU, por exemplo, a CPU não danificava. Em alguns casos aí, com outras ferramentas que eu trabalhava na época, essas placas, né, elas se danificavam, a CPU se danificava por conta da oscilação do calor que era muito grande. Então, eu percebi que sim, as ferramentas de precisão, elas ajudam muito, né, no crescimento e no resultado que a gente tem, né, na nossa bancada, no nosso laboratório, na nossa assistência técnica. Depois eu adquiri, né, a Atem 980 DW Pro, que também é uma outra ferramenta muito boa, também tem 100 watts de potência. Inclusive, eu tenho review, né, dessas ferramentas no outro canal que a gente tem. Só que nesse canal, pessoal, a gente vai falar sobre muita ferramenta, inclusive, ó, vou mostrar aqui um pouco da minha bancada para vocês, né? Isso aqui é só uma parte aqui da minha bancada e eu vou estar trazendo para vocês diversos vídeos aqui nesse canal mostrando reviews, né, de ferramenta, ensinando algumas técnicas com essas ferramentas e tudo mais. Só que tem uma coisa aí que é um divisor de águas, certo? É um divisor de águas e eu quero que você preste bem atenção. Não adianta a gente ter ferramentas como uma Quick, né, como uma Atem, ferramentas com uma precisão melhor, se também os insumos que a gente tiver na bancada, né, não for de acordo com a qualidade desses equipamentos. Por exemplo, se você tem uma Quick, mas você tem um fluxo, por exemplo, um fluxo pastoso de má qualidade, você também pode ter risco de danificar uma placa, por exemplo. Você vai colocar a sua temperatura, por exemplo, 380, 400 graus, para tirar determinado componente, só que o seu fluxo pastoso, né, não vai ajudar a hidratação daquela solda e fazer com que ela chegue mais rápido, né, ao estado de fusão. Então, não adianta apenas você ter uma estação de retrabalho se você não tem uma solda de qualidade, se você não tem uma solda em pasta de qualidade, se você, né, não tem um fluxo de qualidade, ou seja, todos esses equipamentos e insumos vão, né, se misturar num determinado trabalho que você estiver fazendo e vai te trazer grandes resultados. O que acontece muitas vezes? Eu vejo muitos alunos, né, meu, por exemplo, do nosso treinamento de reparos em placas de smartphone, inclusive, né, convido você que está assistindo esse vídeo aqui, se você tem gosto, né, da área de eletrônica, quer aprender a reparar placas eletrônicas de smartphone, a gente tem um treinamento, né, completo de placas, de reparos em placas de smartphone, e convido você a conhecer clicando no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Então o que a gente tem aqui? Ferramentas que têm uma alta qualidade, porém, se a gente não tiver uma boa solda, um bom fluxo, essas ferramentas por si só não vão fazer, né, nenhum milagre. Porém, como eu vim falando para vocês, tem alunos, por exemplo, né, que tem um equipamento até legal, né, por exemplo, uma Quick, uma Sugon, né, só que ainda sofrem para fazer reparos, para remover componentes, né, para tirar componentes, por exemplo, como um PMIC, né, um Power Manage, uma memória de um smartphone, né, ou qualquer outro componente. Por quê?
Porque tem um equipamento de qualidade, certo? Tem um equipamento de qualidade, só que quando vão tirar o componente da placa, muitas vezes o insumo que utiliza é um insumo de baixa qualidade, então não ajuda, certo? Do mesmo jeito que, por exemplo, você tem uma Yashun 850, se você usa um insumo de qualidade, né, a probabilidade de você danificar também uma placa é menor do que se você estivesse utilizando uma pasta de solda, né, um fluxo de solda com uma qualidade ruim. Então tudo isso influi para você ter bons resultados na bancada. Tem alunos que dizem, poxa professor, o canhão da estação aquece pra caramba, mas o componente não sai. Quando eu pergunto a ele qual é o fluxo pastoso que ele está utilizando, né, ele está utilizando um fluxo, por exemplo, de má qualidade. E isso faz com que ele tenha resultados, né, horríveis na bancada. Por exemplo, alunos que vão fazer rebaling. Quando estão fazendo o rebaling, a pasta, né, que eles utilizam, a pasta em solda em pasta, que eles utilizam, são de uma qualidade ruim. Que quando vão fazer o rebaling, ao invés de elas se tornarem uma esfera de solda, elas acabam, né, espumando no estêncil e o aluno não tem, né, justamente o resultado que esperava. Então tudo isso são fatores que devemos levar em conta. Outra coisa aqui para a gente terminar aqui o vídeo é o seguinte: talvez você está assistindo esse vídeo, você trabalha em outra área da eletrônica, sei lá, você trabalha aí com placas, né, de outras áreas, placas do tipo PTH, e aí você fica se perguntando, poxa, será que eu necessito também, né, desses equipamentos mais caros, dessas ferramentas mais caras, agora no momento, porque eu utilizo aí para fazer reparos nas minhas placas aqui, consigo tirar, colocar componentes e não tenho problema nenhum. Se você trabalha numa área de eletrônica, onde a placa que você faz o reparo é uma placa mais robusta, que aguenta mais calor, e você não vê a necessidade, né, de adquirir, por exemplo, uma Quick, uma Atem 880, por exemplo, você pode continuar trabalhando com a sua ferramenta. Eu conheço, por exemplo, alguns técnicos de eletrônica que trabalham, né, com placas que têm uma robustez maior, por exemplo, equipamentos de som e tudo mais, que trabalham com Yashun, com Ikari, e não sentem a necessidade, por exemplo, de trocar de ferramentas. Então, se você trabalha com a sua ferramenta e não vê a necessidade de mudar de ferramenta, beleza, show de bola. Aí vai de cada uma pessoa, né? Eu não estou dizendo aqui que tal ferramenta não presta ou que outra ferramenta ali é melhor do que a outra, não. Mas para a área, né, da microsoldagem, para a área de uma eletrônica menor, né? Uma eletrônica que a gente precisa trocar componentes em flex, por exemplo, plaquinhas de carga que são praticamente uma folhinha de papel, a gente precisa muitas vezes de um equipamento que tenha uma precisão melhor. Agora, como eu falei, não sei se eu falei, não sei se eu não falei, mas se eu não falei eu vou falar de novo. Quando eu comecei, pessoal, eu não comecei, né, com esses equipamentos aqui, certo? Eu comecei com Yashun, com Ikari, né, com equipamentos que não tem muita precisão para trabalhar com uma microeletrônica, para trocar um componente, por exemplo, em um flex de uma tela, né, que é um flex molinho. Então, se a gente utilizar, por exemplo, uma estação de retrabalho que ela oscila bastante a temperatura, você pode danificar ao invés de você consertar. Então, por conta dessas questões, foi que eu vi que havia uma necessidade, né, de eu possuir outras ferramentas que tivessem uma precisão melhor, né, na temperatura. Beleza, galera? Então, esse vídeo a gente vai terminar por aqui, né, dando umas dicas aqui para vocês. Se vocês quiserem ver alguns reviews dessas ferramentas, deixa aqui nos comentários que a gente pode estar trazendo vídeos aqui no canal review, né, mostrando cada uma funcionalidade das ferramentas, mostrando na prática, né, fazendo comparações, por exemplo, aqui, né, inclusive tem vídeos aí que eu falo sobre a Atem e a Quick, né, mostrando aí praticamente qual é a melhor das duas. E se você ainda não assistiu esse vídeo, busque aí no nosso canal GSC Assistec, né, no nosso outro canal, que você vai estar encontrando aí. Beleza, pessoal? Então é isso, um abraço, né? Esse vídeo aqui não foi para mostrar as ferramentas tipo review, né, fazer um review da ferramenta, mas para dar umas dicas, né, sobre estação de retrabalho para vocês que estão começando, né, na microeletrônica, na eletrônica, na nanoeletrônica, e saber qual ferramenta, né, qual estação de retrabalho você deve estar possuindo, né,
para que você não tenha prejuízos no seu dia a dia aí da sua bancada, ou pelo menos evitar esses prejuízos, ok? Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!